Olha nós aqui ao vivo com vocês. Hoje, terça-feira, dia de perguntas e respostas com a Nath. João tá acordando. Tô entrando aqui ao vivo e balançando o João. Tudo bom com vocês? Hoje à tarde é o nosso momento de perguntas e respostas com a Nath. Então, se você já tem perguntas, manda para mim aqui nessa caixinha, onde tem uma bolinha e um ponto de interrogação. E eu vou estar respondendo vocês aqui ao vivo. Vamos que vamos? Manda aí a pergunta de vocês. Eu entrei um pouco atrasada, porque a babá do João teve que ir fazer um procedimento no dente. E aí estou aqui em função mãe, né? Eu sei que eu combino com vocês e eu tento sempre honrar, gente, mas a prioridade é minha casa. Então, às vezes eu posso atrasar e às vezes eu posso nem fazer. Porque se a minha casa demandar, eles são prioridade, né? Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Então, essa é a verdade. Me manda. Olha só, gente, hoje, terça-feira, não é o momento de chamar vocês. Só na quinta à noite. Agora é o momento que vocês podem me mandar perguntas. Eu abro as perguntas ao vivo e respondo para vocês. Combinado? Então, deixa eu abrir aqui. Já tem uma perguntinha aqui para mim. A primeira pergunta é: o que leva um homem a procurar uma prostituta? É possível sair disso e restaurar um casamento? Vamos lá. Uma das coisas que eu entendo que é muito reflexo dos homens que procuram garotas de programa, literalmente são homens que, pela grande maioria das vezes, eles têm problema com a autoestima. Por eles terem problema com a autoestima, o que é que normalmente eles fazem? Eles procuram pessoas que possam ser subjugadas. Eles procuram pessoas que não vão julgar eles se eles quiserem de fato ter relação sexual de uma forma mais escrachada, suas realizações. Mas normalmente isso é o reflexo de pessoas que têm uma autoestima baixa. Então elas procuram pessoas que elas podem subjugar e que elas pagam e que elas se tornam donas e podem fazer o que elas querem, subjugar. Então normalmente é isso. É possível sair? É. Eu conheço vários casos de homens que saíram disso. Que forma os homens podem sair disso? Você sendo uma mulher espiritualmente fortalecida e emocionalmente, você pode ajudar ele. Primeiro você começa a validar ele, porque pessoas que têm autoestima baixa, elas precisam ressignificar suas identidades e seu valor. Então você pode começar validando, elogiando, reconhecendo no que ela é boa, né, no que a pessoa é boa, e você elogiando, você falando, você trazendo valor, né? Então a gente traz valor a partir de palavras e a partir de comportamentos. Então essa é uma forma que você pode ajudar o seu cônjuge a sair dessa situação. Beleza? Sobretudo orar, né, gente? Sobretudo orar. Vamos para mais uma pergunta? Vamos aqui para essa pergunta. Com relação à traição, é uma pessoa conhecida, eu não consigo perdoar. O que eu faço? Porque primeiro é assim, quando você é traído e a pessoa com quem o seu cônjuge comete o adultério é conhecida, você sofre uma traição dupla, né? Você sofre a traição do seu cônjuge e você sofre a traição com a pessoa que você conhece. Então, a traição dupla. Por isso que requer mais tempo, né? Primeiro você vai viver o processo de perdoar o seu marido. Depois você vai ver o processo de perdoar a outra pessoa. Então requer tempo. No seu caso, o que é que eu te sugiro? Que você de fato se afaste dessa pessoa, né? Evite contato. Porque quando você tem contato, lhe remete a lembrar tudo que você viveu, tudo que a pessoa fez. Então fica difícil de você perdoar.
Então, evita o contato por um tempo, viva o seu processo da sua cura, né, emocional e espiritual, e depois você faz o outro processo. Uma coisa que eu sempre deixo muito claro, gente, para as pessoas, é que o processo de perdão ele é um processo espiritual, não é um processo humano. Por isso que tantas pessoas dizem assim, Nath, mas eu decidi perdoar e eu não consigo, eu ainda vivo cativa da dor, eu ainda fico chateada. Então, quando você vive esse processo, é porque você ainda está tentando viver um processo que é espiritual dentro da sua humanidade, e você não vai conseguir. Eu tenho muitos vídeos no YouTube que falam sobre isso, tá? Eu te aconselho a ir lá, assistir. Gente, eu tô lendo algumas perguntas aqui para ver qual que eu respondo, né? Aqui uma pergunta. Nath, meu marido não me procura para sexo, o que eu faço? Gente, eu sempre explico isso, né? Normalmente, quando o homem não procura para sexo, normalmente, existem 3 raízes para esse comportamento, tá? A primeira raiz que eu percebo é quando a mulher é muito dominante. Então, a mulher dominante, ela abafa a hombridade do homem e o homem não procura ela para sexo, porque o homem quer procurar uma mulher para sexo e não um outro homem. Então, a mulher que é dominante, ela abafa essa característica do homem de ser conquistador, de ser caçador, de ser desbravador, né, de ser esse leão. Então, a primeira coisa, perceba se você tem sido dominante. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o homem quando comete um adultério e ele volta para casa, no começo ele tem dificuldade, de fato, de ter relação sexual com a mulher. Existem muitas coisas que estão aí por trás disso. O primeiro é a culpa. Então, a culpa faz com que ele não tenha desejo. A segunda coisa é que, às vezes, ele volta para casa, mas a mente dele ainda está lá na amante, então ele não consegue ter relação sexual com a mulher. E a terceira é o quesito espiritual, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando você está em pecado, normalmente aquela área na sua vida, ela tem uma tendência a morrer. Então, isso é uma coisa que eu percebi. Homens que estão em adultério, normalmente eles não conseguem ter relação sexual com a mulher logo quando volta o casamento. Então, você vai precisar de muita sabedoria, muita paciência e tranquilidade para reconquistar tudo isso. Uma outra coisa que é muito comum, que o homem não procura a mulher, é quando o homem tem muito acesso à pornografia. E a pornografia, gente, ela é um vício, né? E quando ele acessa muita pornografia, naturalmente ele tem uma tendência também a se masturbar muito. Então, pelo fato dele se masturbar e acessar a pornografia, ele está satisfeito sexualmente. Isso gera nele uma vontade de não procurar mulher, porque se ele está satisfeito, como é que ele vai procurar mulher? Vocês entendem? Então você precisa perceber, e outro quesito também é o quesito físico, né? Ele pode estar passando por um problema hormonal, né? Tudo isso precisa ser analisado. Se não é um problema hormonal, quais são os outros problemas que podem estar gerando isso? Nesse tempo de pandemia, apareceu um quinto problema. Gente, as minhas unhas estão horríveis, né? Estou precisando da minha manicure. Um quinto problema que é muito sério, que também faz com que os homens não queiram ter relação sexual. Chama-se crise financeira. O homem, quando ele está agora na pandemia, muitas pessoas quebraram, fecharam suas empresas. E aí o que aconteceu? A preocupação a despeito das finanças, causa trabalhista, isso também faz com que o homem não tenha desejo sexual. Então precisamos tentar descobrir qual é a raiz que pode estar gerando tudo isso, para que a gente consiga neutralizar essa raiz. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Eu tô tentando responder, gente, as perguntas que eu mais recebo, inclusive via direct, tá? Não, gente, não é só uma unha, não. Olha como é que tá a minha unha. Que vergonha, Brasil. Mas eu vou fazer hoje, tá, gente? Amanhã, quinta-feira, eu vou aparecer na live de unhas bonitas.
Vou já ligar pra Ana pra ela vir fazer minha unha. Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta que eu recebo muito. Eu não vou ler especificamente ela, mas eu quero falar qual é o meu ponto de vista. Quando o seu marido tem relação sexual fora do casamento e a amante engravida, isso é o fim? Acabou o casamento? Não tem mais jeito? Vamos lá para a minha resposta. Eu entendo, gente, que o pecado ele tem consequência. Você pode se arrepender, você pode se redimir diante de Deus, você pode mudar de rota, mas você vai ter sua colheita, porque é uma lei que ninguém foge dela. É a lei natural da semeadura e da colheita. Você pode escolher o que você semeia, mas o que você colhe você não pode escolher, porque, na verdade, é o resultado da sua semeadura. Então, quando um homem trai a esposa e tem um filho fora do casamento, o meu conselho para você é: não separe. Por quê? Porque ele vai ter a colheita desse filho fora do casamento. A criança também que foi gerada fora do casamento também vai ter sua própria colheita, que não vai ser boa, né? Espiritualmente, vai existir uma perseguição sobre essa criança de orfandade, né? De rejeição, de abandono. Então, assim, não só a criança vai ter essa colheita, quanto a mãe vai ter essa colheita, quanto o pai também vai ter essa colheita. Então, assim, eles já vão pagar pelos seus pecados, entende? Eu, no lugar de uma mulher que viveu isso, de ter um filho fora do casamento, o que é que eu faria? Eu, de fato, iria me fortalecer mais ainda espiritualmente, que por consequência, isso ia me dar um consolo emocional, e eu iria ajudar o meu marido nisso. Você entende? Nath, como que você faz isso? Gente, vocês precisam entender de uma vez por todas que casamento nasceu no céu. Nós não podemos ter reações humanas quando é algo espiritual. Então, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse tempo, em regiões celestiais. Então, o que é que eu preciso entender? Que as minhas guerras, elas não precisam ser humanas, principalmente se eu estou fragilizada espiritualmente e emocionalmente. Mas as minhas guerras, elas precisam ser vencidas no âmbito espiritual. Então, o que é que eu faria? Eu iria apoiar meu marido, né, no sentido dele assumir as consequências dele. Então ele vai sim ter que pagar a pensão, ele vai sim ter que se apresentar para essa criança, cuidar dessa criança. É o resultado do pecado dele. E eu garanto para vocês, gente, não é fácil. Não é fácil. Se você acha que não é fácil para você, imagina para o homem, tá? Então eu seria esse apoio, esse suporte. Nath, eu preciso conviver com essa criança? Não. Você não precisa conviver com essa criança. Você só vai conviver com essa criança, amar e servir essa criança, quando você de fato estiver bem com você e estiver curada para poder fazer isso. Porque a Bíblia fala que a gente tem que amar ao próximo, né, gente? A Bíblia fala que a gente tem que servir os mais necessitados. E com certeza essa criança precisa do seu auxílio, né, como uma mulher de Deus. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês? Eu iria fortalecer o meu marido, iria ajudá-lo, né, dentro das minhas condições, dentro da minha condição emocional e espiritual, mas eu não separaria por causa disso. Não separaria. Até porque a separação, ela é resposta da justiça própria, né? A separação, ela é uma resposta da justiça própria. E não é isso que você tem que fazer. Você não foi chamada por Deus para fazer justiça própria. Você foi chamada por Deus para fazer a vontade do Pai, né? Então, aí você precisa decidir o que você vai fazer. Se você vai andar sobre as suas vontades e a sua justiça própria, ou se você vai andar sobre o que a palavra de Deus fala. Eu não separaria, né? E deixa ele ter a colheita dele e do pecado dele. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta aqui, né, gente? Gente, se vocês mandarem perguntas para mim que vão em muitas caixas, eu não consigo ler.
Essa pergunta é muito boa, por isso que eu vou responder mais ela. Mais uma, né? Gente, hoje eu não vou poder ficar muito tempo porque eu tenho que pegar as crianças na escola. Então essa pergunta é extremamente importante, Nath. Como destronar o marido? Né? Como destronar o marido? Por que é importante a gente entender sobre destronar o marido? Porque a gente precisa entender, pessoal, a seguinte situação. Tudo que ocupa a sua mente, a maioria do tempo, tudo que ocupa a sua mente a maioria do tempo, se torna um Deus na sua vida. Isso precisa ser muito claro. Se você acorda pensando no seu marido, se você dorme pensando no seu marido, se a sua vida gira em torno do seu marido, ele virou um Deus na sua vida. Nath, como eu faço para destronar? O altar da nossa vida, gente, nunca está desocupado. Nós estamos sempre ocupando esse lugar. Por quê? Porque nós nascemos para adorar. Nós nascemos para adorar. A gente vai adorar música, a gente vai adorar pessoas, a gente vai adorar coisas, a gente vai adorar lugares. Nós nascemos para adorar, gente. Nós temos uma necessidade de adorar. Só que nós nascemos com a necessidade de adorar e deveria ser o Senhor, né? Deveria ser Jesus, deveria ser Deus na sua essência, o Espírito Santo. Então nós deveríamos adorá-los. Mas a gente não foi ensinado a adorar. Nós não fomos ensinados a adorar a Deus sobre todas as coisas. Nós fomos ensinados simplesmente a adorar as coisas da vida, da terra, né? E então o que acontece? O que você precisa fazer é assim, mudar a sua adoração. Então, como é que eu faço? Como é que eu destronizo meu marido? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer. Você precisa reconhecer que ele virou um Deus na sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa renunciar, se arrepender. Tá? Quando você se arrepende, você está dizendo assim para Deus: Senhor, olha, eu não tenho controle disso, eu não consigo. Então eu quero me arrepender de, entendendo ou não entendendo, ter colocado meu marido nesse lugar e eu preciso que o Senhor me ajude. Depois do arrependimento, é que você vai começar a trabalhar comandos, fazendo decretos sobre a sua vida. Então, quais são os decretos que você vai fazer? Você vai decretar para você mesma, porque quando você fala, o seu ouvido escuta. Então, você vai começar a fazer decretos. Que o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Que eu amo Deus sobre todas as coisas. Então, você vai buscar versículos bíblicos que te respaldem com esse novo decreto. Né? As pessoas precisam ler mais Bíblia, gente. Ninguém lê Bíblia. Todo mundo quer tudo muito mastigado. Então faz assim, senta, abre a Bíblia, pega o teu celular e dá um Google. Versículos que falam que Deus é Deus. Versículos que falam sobre a adoração. E começa a ler. E começa a ler para você. E começa a dar comandos para a sua vida. Gente, se eu pudesse fazer uma analogia, seria mais ou menos assim. Quando a gente decide que quer emagrecer, a gente começa a selecionar o que a gente come, para onde a gente vai. A gente não faz isso? Por quê? Porque a gente sabe que se eu for para dentro de uma doceria e estou em dieta, não faz o menor sentido. Você concorda? Então o que é que eu faço? Eu não vou numa doceria. Eu vou aonde? Eu vou numa loja que faz comida saudável. Eu evito até de sair à noite. Por quê? Porque quando eu saio eu quero comer outras coisas. Então eu como mais em casa para regrar mais a minha alimentação, né? Eu faço um prato, eu não boto vários pratos na mesa para me servir muitas vezes. Pelo contrário, eu faço um prato grande de salada. Então eu tenho determinados cuidados para alcançar o meu objetivo, que é emagrecer. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa se blindar, né? Com quem você vai conversar, o que é que você vai assistir, o que é que você vai ouvir. Entende? Você precisa fazer isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa fazer decretos. Toda vida que você recebeu o comando do teu cérebro para pegar o celular do teu marido e espionar o que é que ele está fazendo, o que é que você vai fazer? Você vai deixar o celular dele e vai dar comando para você mesma. Que você não quer ter o controle sobre a vida dele. Que quem controla a vida dele é o Senhor Jesus. Assim como quem controla a sua vida é você. Então você vai se reeducar. A partir dos seus comportamentos, declarando o que a palavra de Deus fala sobre você. Então você vai começar a dizer, não, eu vou ocupar a minha mente com as coisas do céu.
Eu vou ocupar o meu tempo compreendendo qual é o meu propósito. Por que Deus me chamou? O que é que eu tenho que fazer? Eu não vou ocupar mais o meu tempo pensando no que o meu marido pode estar fazendo, no pecado que ele pode estar cometendo. Então você vai naturalmente tirar do altar da sua vida esse homem, ou essa traição, ou essa amante, e vai começar a colocar Deus nesse lugar, a partir do conhecimento de quem Ele é. Beleza? Eu espero ter respondido. Gente, eu vou responder só mais uma pergunta. Ora aí, minha irmã, para ver se é a sua pergunta que eu vou responder. Deixa eu ver aqui. Vou passando aqui o dedo. Gente, é muita pergunta que vocês me mandam. Deixa eu ver aqui, galera. Outra pergunta. Essa vai ser a pergunta que eu vou responder. Nath, perdoei meu marido, mas continuo do mesmo jeito. E até pior. Olha que bonitinho isso, né, gente? Aí, essa pergunta é literalmente o reflexo de um comportamento humano. Quando você pergunta, quando você tem esse tipo de comportamento, onde você diz assim, eu perdoei, mas ele não mudou. O que é que você está fazendo? Você está perdoando dentro da tua humanidade. Dentro da tua humanidade. Então você perdoa, na verdade, na expectativa da mudança dele. Você perdoa, na verdade, a partir de uma condição dele. E Deus não nos chamou para esse tipo de perdão. Deus nos chamou para um perdão onde eu jogo para trás e não lembro mais. Você entende? É mais ou menos isso. Eu vivo isso na minha humanidade? Não. Eu só vivo isso dentro do meu espírito. Então, o que acontece? Quando você perdoa, né, pela ótica de Deus, a Bíblia fala que você vai perdoar e ele diz assim, e aí eu vou jogar no mar do esquecimento. Nem eu vou lembrar mais do seu pecado. Então, como que você vai lembrar? Então, o verdadeiro perdão é esse, onde você joga no mar do esquecimento e você não lembra mais. Como é que você faz isso? Quando você está tão cheio do Espírito, quando você está tão fortalecido espiritualmente, que as tuas emoções elas são sobrepujadas pela verdade de Cristo. Do contrário, você não vai conseguir viver. Então, eu falo muito para as pessoas, elas querem muito. O marido trai, às vezes ela dá uma prensa no cara, aí o cara fica com raiva porque não aguenta a pressão, aí diz que vai sair de casa, aí sai de casa. Aí quando ele sai de casa, ela se arrepende. Aí começa aquela confusão dela querer que ele volte para casa, aquela confusão e tal. Por que isso acontece, gente? Porque a traição, ela fere profundamente as nossas expectativas. Ela fere profundamente a nossa alma. E quando nós andamos pela alma, né, quando somos almáticas, somos descontroladas, metemos pés pelas mãos, fazemos o que não dá para fazer. Você entende? E a consequência vem. E quando a consequência vem, a gente quer mudar. A gente quer fazer a coisa acontecer, mas a gente não vai conseguir. Entende? Porque toda vida que somos conduzidas pela nossa alma, a nossa alma é inconstante. A nossa alma não se converte. A nossa alma oscila, né? E quando você anda a partir da sua alma, você vive isso aqui, ó, altos e baixos. E aí a pergunta que eu te faço é, se você não está sendo constante nas suas decisões e nas suas mudanças, como é que seu cônjuge vai ser? E muitas vezes eu vejo que os cônjuges também não conhecem a palavra. Aí você quer que ele se comporte vivendo o princípio sem conhecer o princípio. Não dá para viver. Entende? Agora, você que conhece o princípio e conhece a palavra, você deveria e tem a chance de poder se comportar a partir do princípio. Então, o que é que eu falo para as mulheres? Quando você vive essa ferida na alma, quando você vive essa dor, gente, a primeira... Outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Nath, o que é virar o holofote para mim? Sabe o que é virar o holofote para você? É você parar de querer mudar os outros e entender que você só muda você. Olhe para você. Você tá cheio de mazela, cheio de ferida nas tuas emoções. E aí você quer que seu marido volte e te cure. Olha que doido, gente. Que louco. Um cara cativo ao pecado, que não se libertou do pecado, cheio de demônio. Você quer que ele te cure.
Porque você decidiu perdoar ele. Essa que acontece? É um cego guiando outro cego. Um abismo chamando outro abismo. Um problema aumentando outro problema. Entende? Então, quando eu falo para as mulheres, viram o holofote para você, eu digo para você assim, olhe para você, se cure a partir do conhecimento da verdade, se liberte, viva as transformações que você precisa viver. Quando você estiver habilitada, aí você pode ir fazer um resgate da tua família, do teu casamento. Se você não estiver habilitada, vai ser um problema, porque é um doente querendo cuidar de outro doente. É uma pessoa magoada querendo cuidar de outro magoado. Não vai dar, gente, não flui, não acontece. Por isso que eu falo, parem de querer restaurar o casamento de vocês. Vão restaurar vocês. Cuidem de vocês. Mergulhem num relacionamento como Jesus mergulhou a despeito da igreja. Olhem para a cruz. Entendam que na cruz há um resgate de tudo, inclusive das suas dores. Né? Isaías 53 fala que pelas pisaduras de Cristo nós fomos saradas. Por causa do madeiro, todas as nossas enfermidades emocionais, espirituais e físicas foram levadas. Entendeu? Aí o que as pessoas ficam? As pessoas ficam naquela roda louca de querer mudar o outro, que o outro tem que mudar, porque o outro tem que se converter, porque o outro tem que se arrepender, porque o outro tem que não sei o quê. Só que o outro não tem conhecimento nenhum da palavra, nunca teve encontro com Jesus, e você quer que ele tenha porque você decidiu perdoar. Eu não perdoei, então ele tem que mudar. Grande engano. Grande engano. E aí o pior de tudo, sabe o que é? É que uma pessoa que estava ferida vai ficar duplamente ou triplamente ferida. Porque ela decidiu perdoar, mas ela criou tanta expectativa nesse perdão dela, e o cara não vai suprir esse perdão dela, aí vai ser um problema atrás do outro. Vai ser um problema atrás do outro, gente. E aí vai ser... Pior de tudo, sabe o que é? É que vai ser um problema que vai resultar não só em você, mas nas próximas gerações. Entende? Porque o divórcio, ele é tsunâmico. O divórcio, ele não destrói um casamento, ele destrói gerações. Por isso, gente, eu decido tanto todos os dias ser essa voz que combate o divórcio, sabe? Eu recebo tantas mensagens de mães pedindo ajuda porque os filhos foram abandonados pelos pais, porque as casas estão destruídas, porque os filhos foram abandonados. E eu digo, gente, não desistam, não desistam, não desistam, não desistam. Acredite no que eu estou falando para vocês. É melhor vocês pagarem um preço de restaurar a família de vocês do que vocês pagarem o preço do divórcio. Aguenta. Às vezes o que vocês estão passando no casamento de vocês não é para o fim de vocês. É para vocês conhecerem Jesus na sua essência, sabe? É para vocês continuarem acreditando que Deus, ele é Deus de milagre, que ele faz. Ele vai continuar fazendo, gente. Gente, se ele fez na minha casa, ele faz na casa de vocês. Por que não? Vocês entendem? Deus faz. Deus faz, Deus faz. Ele continua sendo Deus. E ele vai continuar fazendo. O que Deus espera de nós, gente, é um posicionamento como mulheres de Deus que se colocam na brecha pela nossa casa. Mas a gente quer tanto fazer justiça com as nossas mãos, a gente quer tanto fazer as coisas do nosso jeito. E a gente não abre a boca e ainda diz que nós somos filhas de Deus, que nós temos Ele como Senhor e como Salvador. Mas isso não é congruente com as nossas vidas, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, meninas, eu quero encerrar por aqui. Tenho que pegar meus filhos. Me desculpem aí pela emoção, é porque eu sempre fico assim... Mexe muito comigo quando eu vejo uma pessoa separando, sabe? Quando eu vejo uma família se acabando, quando eu vejo filhos sendo criados por mães sozinhas, por pais que abandonam. Nossa, eu fico... Mexe muito comigo. E eu não me canso, sabe, gente? Eu recebo muita mensagem, as pessoas dizendo assim,
mas o meu pastor, mas a minha liderança, o pastor A, B, C, D, diz que eu posso separar e casar de novo. O que você acha disso, Nath? Gente, sabe o que eu acho disso? Eu acho que vocês deveriam parar de escutar homens e começar a escutar Deus. Eu acho que vocês não devem andar sobre o que homens falam, mas sobre o que a palavra de Deus fala. Então, antes de você ser conduzido por homens na terra, seja conduzidos pelo Espírito do céu. Aí vocês vão viver a gloriosa e a majestade e vontade do Pai. Façam isso. Não me perguntem o que eu acho da opinião do pastor A, B ou C. Eu não quero analisar a opinião das pessoas. Eu quero só falar para vocês que Jesus é bom. E o projeto mais importante que ele fez aqui na Terra foi a família. E a família é constituída primeiro pelo casamento. Então, não desistam. Não desistam das suas famílias, não desistam dos seus casamentos. Nath, eu estou há 10 anos, 8 anos, 5 anos separada. Não tem problema. O nosso Pai, ele não trabalha nesse tempo Cronos. Ele trabalha no tempo Kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos. Você entende? Então, o nosso Pai, ele é mestre em redimir o tempo. Então, fiquem tranquilas. Não analisem pessoas. Sejam conhecedoras da palavra. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Aqui estão todas as respostas que você precisa. Aqui estão todos os direcionamentos que você precisa para você viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então não é sobre o que eu penso, mas é sobre o que eu creio. Amém? Então façam isso. Busquem o Senhor. Vão para o quarto de vocês, tranquem a porta, deitem no chão e conversem com o Pai, que está lá no quarto de vocês, gente. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, olha, eu estou no meu quarto, eu estou lá no teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta. Vamos ter intimidade. Tenham intimidade com o Pai. Se relacionem com Ele. Ele vai dar as direções certas. E Ele trata cada filho de uma forma única e especial. Ninguém na face da terra tem o teu DNA. Ninguém na face da terra tem a tua digital. Você é único. Então, como ser único, Deus vai falar com você de forma única. Faz isso. Faz isso. Se conecta com o céu. E eu tenho certeza absoluta que o mesmo milagre que aconteceu na minha casa vai acontecer na sua. Eu oro, gente. Eu já falei isso para as minhas alunas. E eu oro e peço ao Senhor que levante na nossa nação 50 mulheres transformadas. Eu não peço muito não, gente, eu peço 50. Porque se essas 50 mulheres viverem um milagre de um verdadeiro encontro com Jesus, a mudança no caráter delas forem genuína, como foi na minha vida, e que elas restaurem suas famílias, vocês imaginam 50 mulheres aqui no Instagram falando isso. Não desiste, vai dar certo. Não desiste do teu casamento, não desiste da tua família, não importa o tempo que for. Vocês imaginam isso, gente? Que explosão no inferno ia ser? Vocês imaginam? Gente, eu fico pensando assim, meu Deus. Já pensou 50 Natalias aqui na internet? Gravando vídeo todo dia, sendo uma voz aqui na internet, falando que vale a pena, não desista, não desista. Já pensou nisso? Que coisa linda, que coisa extraordinária que ia ser? Pois é, gente, essa é a minha oração diária. E quem sabe aqui já tem algumas Natalias que estão me escutando, né? Não, entenda, não é a Nathalie, não é eu a pessoa. Mas é o desejo que arde no meu coração, sabe? Porque eu creio que o Senhor vai levantar mulheres nessa nação que vão viver esse milagre. E eu oro para que você seja uma delas. Amém? Sejam luz, sejam sal. Esse é o grande propósito que Deus nos constituiu como pessoas aqui na Terra. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma terça-feira extraordinária. Quinta-feira estaremos juntos no Momento Verdade com a Nath, onde eu vou poder chamar vocês aqui ao vivo e a gente tem uma mentoria. Tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe. Até quinta. Tchau.